Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta a entrevista com o professor Dr. Orestes Mazariol, médico, que abordará um tema complexo que tem criado muita celeuma, ou seja, o uso medicinal da cannabis e o consumo de drogas que leva o indivíduo a tornar-se um dependente químico, um adicto incapaz de libertar-se desta epidemia que toma conta das ruas das cidades, das instituições de ensino e movimenta milhões de dólares por ano. A dependência química e a liberalização de certa quantidade mais elástica, definida pelo Supremo Tribunal Federal, tem gerado muitas discussões críticas. A decisão do STF despertou o legislativo, que se movimenta no sentido de estreitar uma legislação mais rigorosa sobre o porte e o tráfico de drogas, evitando assim que a decisão seja eficaz. O fato é que poucos conhecem os efeitos e consequências fisiológicas e mentais do consumo excessivo e confundem o uso medicinal com o chamado uso recreativo. Antes da entrevista, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Compreender a sabedoria do Criador e da criação é uma difícil arte que exige conhecimentos de lapidação extremamente sofisticados. E as ferramentas para tamanho feito são obtidas durante toda a vida, e a grande maioria das criaturas dificilmente conseguirá adquiri-las. Primeiro, é preciso encontrar a gema valiosa, rústica, de tamanhos diferentes. Nas cavernas mais profundas estarão alojadas, inacessíveis à racionalidade, aos sentimentos odiosos, à discriminação, aos preconceitos e à visão tacanha e limitada pelos dogmas e tabus primitivos. Entretanto, é possível localizá-las dentro de nossas entranhas, contaminadas pela ambição ególatra e tantas outras torpezas que nos acompanham nessa vida. Mas a sabedoria divina nos deu o mapa, o GPS da gema, e com a dor, o sofrimento, as ferramentas para a lapidação que arrancam as impurezas e nos revela o mais puro diamante purificador das almas, aflora o único sentimento forte e suficiente para regenerar o planeta, ou seja, o perdão. Perdoar a nós mesmos, perdoar aos outros, perdoar, perdoar, perdoar. Esse é o segredo que faz o brilho da gema pura aparecer e perdurar. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já.
Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com o Dr. Orestes Mazariol, médico que fez doutorado na Unicamp, é uma referência hoje em inúmeros temas e as drogas têm sido uma preocupação. E com a presença do Dr. Orestes Mazariol, com certeza o ouvinte do Pan News Cidades vai se esclarecer. Caríssimo Dr. Orestes Mazariol, como vai? Tudo bem, meu caro? Boa tarde, meu grande amigo. É um prazer estar aqui com você, poder conversar um pouquinho, trocar algumas ideias sobre um tema tão em voga, tão preocupante, que eu acho que a sociedade tem que participar bastante nisso para a gente definir o rumo que nós brasileiros queremos tomar em relação às drogas. Na próxima semana você vai estar lá na Câmara Municipal, o vereador Nelson Rossi, ele é presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, e o tema é muito interessante, Orestes. Mas se você puder fazer uma geral sobre as drogas hoje no Brasil, situaríamos com maior precisão os ouvintes dentro deste complexo que é o estudo que envolve as drogas e a sociedade. Sim, terça-feira que vem às 14h30 na Câmara, é aberto ao público, nós vamos fazer uma palestra em relação às drogas em si, né? Drogas lícitas e ilícitas. Drogas lícitas são aquelas que são permitidas vender por lei, por exemplo, álcool, tabaco, e as ilícitas que são proibidas. Eu acho que é um tema bastante importante a gente discutir um pouquinho, passar um pouquinho para os ouvintes, o que acontece, o que está acontecendo hoje com a humanidade, de uma maneira geral. Primeiro a gente tem que entender, Thanos, que a droga, ela põe alterações no sistema nervoso central da pessoa. Essas alterações que levam ao vício. Esse vício faz com que a pessoa tenha uma vontade imperiosa de repetir a droga. Ela pode ser lícita, como cigarro, viciado em cigarro, ou ilícita, né? Agora, o que a gente tem que abordar é que hoje nós estamos vendo muito opiniões, pitacos sobre o uso da... Em primeiro lugar, a droga foi aprovada na FDA e pelas ações específicas. Essas situações são para epilepsia em criança, quando é repetitiva, 2 tipos tem, né? Sim. E para dor, para esclerose múltipla. Qual é a droga que foi aprovada, Orestes? Eu me perdi aqui. Ela aqui, peraí, já vou te falar certinho. É uma droga específica para crianças? Não, para epilepsia, que tem o canabidiol, que é o CBD. Certo. E tem muito pouco o tetrahidrocannabinol, que é o THC, que esse é o psicotrópico. Sei. O outro tem ações farmacológicas. Entendi. E essas drogas são líquidas ou são em cápsula. Não é fumar. Claro. Não é absolutamente fumar. Então, se falar assim, não, vai fumar maconha porque está com dor, não tem nenhum estudo sobre isso. Porque dá a sensação
que a liberalização das drogas, aliás, o Supremo ele liberou uma certa quantidade que, no meu ponto de vista, é a liberalização eficaz ou eficiente das drogas. Até um peso X, até uma quantidade Y, enfim. Mas não tem nada a ver com fumar maconha. Isso aí não é terapêutico. Não, então, a droga que tem que como eu te disse, ou gotas ou em cápsulas, e tem muito pouco do tetraidrocannabinol. Agora, a Anvisa também liberou, através da RDC 327, que não é permitido cannabis comercializado sob a forma de droga vegetal. Então, ela liberou o uso também para a medicina, mas são drogas feitas pela indústria farmacêutica. Então, parte daí que nossas agências de controle, FDA e a Anvisa, elas liberaram para algumas doenças específicas, como eu te disse, né? Síndrome de Dravet e síndrome de Lennox-Gastaut, que são síndromes de crises convulsivas, e para dor na esclerose múltipla. E também para alguns pacientes que têm náuseas na quimioterapia, ou aidéticos, com muita perda de peso. Mas você veja que a liberação é um remédio, não é fumar. O que eu quero também chamar a atenção, assim, na minha opinião, como você falou muito bem, eu tenho a impressão, e falo com certeza, que os 11 ministros do Supremo não têm nenhum conhecimento técnico sobre farmacologia. Eu acho que isso, todo mundo dando pitaco sobre isso, é uma coisa extremamente séria. Não vamos esquecer que a droga ela movimenta muito dinheiro. Ela está na política, ela está nas polícias, ela financia guerras. O interesse é muito grande de dinheiro para isso aí. Quero lembrar também uma coisa, que em relação ao liberar 50 gramas. Sim. Aonde chegou nesse número 50? Não tem nenhum dado técnico. Não tem um critério para isso, né? Exatamente. Liberou agora, saiu segunda-feira, que os traficantes sem antecedentes graves vão poder cumprir pena em casa. Meu Deus, ele vai ficar traficando em casa. Diz que droga. Diz que droga. Não é verdade? É verdade. Olha, então, é tão trágico que dá vontade de rir, né? É o tragicômico, né? Porque é tão óbvio que realmente assusta, não, Orestes? Assusta mesmo, né? Quer dizer, e pra gente indo, nós temos o K9, que é uma maconha sintética, que é 100 vezes mais potente que a maconha fumada normal, né? Ele também é fumado, pode ser fumada de várias maneiras, que é aquela que fica os zumbis. Nós temos que também lembrar, queria que você também passar para os nossos ouvintes, que a epidemia do fentanil nos Estados Unidos está matando mais que acidente automobilístico. Explica para os nossos ouvintes como age essa droga, enfim, como é que ela se apresenta, quais são as consequências do uso contínuo, Orestes. Mas antes da explicação, deixa eu fazer a chamada do programa para os ouvintes se situarem na nossa audiência rotativa. Nós estamos conversando com o Dr. Orestes Mazariol no Pan News Cidades de hoje. Bom, o fentanil, ele é uma droga que é anestésica, é um opioide, quer dizer, é uma droga sintética derivada da morfina, que é usada para anestesia. Certo. E foi por uma ação muito forte de uma indústria farmacêutica que chama-se Purdue, que começou a se desenvolver oxicodona também, que é um tipo de opioide. Certo. Os vícios disso vêm aumentando uma projeção extremamente exponencial. E hoje se mata mais. Então nós temos a epidemia de drogas. E o que está acontecendo com a população? Eles começaram a misturar com um tranquilizante que é só para animal, para cavalo, sim, que chama-se xilazina. Essa droga chama trunk dope, ou trunk. Sim. A pessoa fica totalmente zumbi. É a droga zumbi. Então, tem as duas drogas zumbi, o K9, que é a maconha, e esse trunk dope, que é fentanil com xilazina. Uhum. Se você for ver, existe vários no YouTube, Street of Philadelphia, você vê como as pessoas ficam. Então nós estamos falando de um problema social extremamente grave. O ano passado, o United Nations Drugs and Crimes
fez uma reunião em Viena em setembro do ano passado, exatamente há um ano. Mostrou que o uso da maconha, onde liberou a maconha, aumentou o uso das outras drogas, chamando um alerta para isso. Que não houve diminuição. Então são dados das Nações Unidas. São dados hoje técnicos que a epidemia, o que está acontecendo com o fentanil, que é uma droga que está destruindo uma juventude, é fato nos Estados Unidos. E um outro detalhe importante, assim, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho: a cocaína precisa alqueires para ser feito, para obter a cocaína, a droga. O fentanil pode ser feito numa sala. Então a facilidade de fazer e de traficar é maior, porque a cocaína precisa containers para toneladas. Aqui precisa poucos uma mala. Sim. Então o perigo da maconha, voltando ao tema que a gente estava ali, primeiro, ela é a porta de entrada. 10% dos pacientes que fumam maconha vão se tornar viciados. Só que nós não sabemos quem são esses 10%. Pode ser nosso vizinho, pode ser outros. Então a liberação é uma porta muito fácil para as outras drogas ilícitas que estão acontecendo. Mas esse vício que você se refere, Orestes, é fumar a maconha, né? Não se trata aí da forma farmacêutica líquida ou droga. Fumar, okay. Exatamente. Porque você vai ter o usuário que vai fumar eventualmente. Certo. E você vai ter o viciado, 10%, que vão fumar compulsoriamente. Sim, tá certo. É fumar. Então, por isso que a liberação da maconha, a liberação do que o Supremo fez, é extremamente problemática. E eu queria chamar a atenção mais uma vez, o tema é extremamente complexo. Necessita pessoas que são bastante entendidas no assunto, psiquiatras bastante entendidos no assunto, médicos que tratam isso, que tratam o dia a dia, que estão na ponta. E o judiciário tem que entender, nós estamos vendo atitudes do judiciário no Brasil, desde essa do Supremo, que eles não têm a capacidade técnica para interferir nisso. Não temos juízes experientes em drogas. Não existe isso. Isso é que nem médico geral, né? Então, esse é o ponto que a gente é contra a liberação da maconha, o uso medicinal em situações extremamente específicas, que foi aprovada tanto pela FDA como pela Anvisa. Aí ele é lícito, ele é técnico, foi liberada. E mesmo assim, nós vemos, eu fiz um apanhado em vários trabalhos. Em 10.400 trabalhos, todos eles questionam no final. Sim. Precisamos de mais estudos. Nenhum deles crava que é realmente excelente. Funciona em alguns casos realmente. Está demonstrado, tanto é que a FDA liberou e a Anvisa também liberou. Porém, ninguém crava. Sim. Os estudos não cravam de uma vez. Então, melhora epilepsia em criança, naquela síndrome que eu falei, vai melhorar, sim, sem dúvida. Mas outros também não. Então, é uma liberação técnica, é uma liberação de pessoas que estudam isso. E esse é o ponto que a gente... Deixa eu só perguntar uma coisa, porque no bate-papo mesmo, perguntar uma coisa que sempre me causa muita curiosidade, né? No caso das crianças, no uso medicinal, essa droga funciona como um anestésico, é isso? Como é que isso, na fisiologia humana, como é que isso age? Então, nós temos os receptores CB1 e CB2, e eles diminuem a atividade cerebral quando eles são estimulados pelo canabidiol. Então, diminuindo a atividade, se diminui o ponto de excitação para epilepsia. É mais ou menos assim. Entendi. Que por você ter uma crise convulsiva, é um ponto excitatório do sistema nervoso central, que de repente é transmitido para todo o cérebro e você tem a crise convulsiva. Então, o que ele faz é diminuir essa atividade. Como os outros antiepiléticos também funcionam dessa maneira, através de uns receptores também, os outros que são chamados GABA, gama-aminobutírico, né? Os outros. Então, são coisas que a gente quer o que eu quero, gostaria, é que a gente possa passar à sociedade, que é uma discussão complexa. Eu creio que eu não tenho ponto da verdade absoluta, como acho que ninguém tem no mundo, mas tem que ser discutido, não pode ser jogado goela abaixo. Numa decisão de 11 ministros, quer dizer, vai falar, vou traficar, não vai ficar preso, vai ficar preso em casa. Vai ter o iFood da droga, né?
É claro, sem dúvida. O iFood da droga é uma realidade. Nós estamos conversando no Pan News Cidades de hoje com o Dr. Orestes Mazariol. Vamos lá, vai. A gente tem uma série de drogas e me parece que o Supremo, ele deu uma liberalizada, mas também pensando na droga recreativa. Existe essa coisa de droga recreativa? Esse termo está bem aplicado, não? Não, eu acho que não, porque as drogas ilícitas são todas usadas em ambientes recreativos, seja a própria maconha, a própria droga lícita, o álcool. Daí nós vamos para os outros tipos de droga, que são as anfetaminas, são as famosas bolinhas, né? Nós vamos para a própria cocaína, a metanfetamina, e daí para frente. São as principais drogas, né? E todas elas são usadas em ambientes recreativos. São drogas ou que deixa a pessoa muito mais desinibida para atuar naquele ambiente social, ou até algumas drogas que deixam bastante sensação de uma depressão do sistema nervoso central. E o grande problema que a gente tem é que hoje nós temos muitas, não tem nada contra, só estou falando uma coisa, nós temos as festas raves. Aí nós vamos ter também o uso indiscriminado. Você pode ter, nesse uso, você pode ter um aumento de infecções sexualmente transmissíveis, um aumento de gravidez indesejáveis. Então, a droga puxa muitos pontos, um atrás da outra, que a sociedade não quer. A sociedade honesta, digamos assim, não quer. Então, a gente está diante de um problema que nós vamos ter que enfrentar ela em si, né? E discutir em nível de sociedade. Eu vou até ler aqui se você me permite. Claro, pois não. Sem dúvida. O que a mensagem da FDA. A FDA, Food Drug Administration, está ciente que a cannabis aprovada ou não aprovada são usadas para tratar série de condições. Porém, os médicos cuidadores têm que ter certeza que medicamentos aprovados pela FDA foram cuidadosamente avaliados quanto à segurança. No entanto, o consumo de cannabis não aprovado e de produtos derivados de cannabis pode ter consequências imprevisíveis e indesejadas. Quer dizer, ela liberou de alguma maneira como medicamento, mas ela faz um alerta. É o que eu disse para você, não existe como cravar que só é bom. Sem dúvida. Agora, repetindo, decididamente qualquer aprovação não tem nada a ver com uso medicinal. Quer dizer, essa coisa de fumar maconha é prejudicial à saúde, como qualquer fumo, ou mais ainda, né? Porque me parece, deixa eu ver se é mito ou verdade, Orestes, me parece que com o tempo a pessoa vai ficando super relaxada, o mundo passa numa velocidade diferente do que o cérebro possa processar. É assim mesmo? O cérebro vai ficando lento com o uso constante dessa droga? Sem dúvida. E os principais problemas da maconha, de fumar a maconha, são essa falta de atenção, falta de cognição. Nos jovens, prejudica o desenvolvimento do sistema nervoso central. Mas eu queria pegar um gancho sobre o que você falou. Sabe o que acontece? A nossa geração, a minha, a tua, nós vimos a maconha desde a época da faculdade. Então nós ficamos acostumados, achando que isso aqui é uma coisa simples, sem qualquer problema. É a mesma coisa, assim, eu costumo comparar com tatuagem. Nossos bisavós, tatuagem era uma coisa de pirata, de presídio. Hoje não, é normal. Então quem cresceu vendo acha que aquilo é totalmente novo. Não estou falando tatuagem agora, estou falando da maconha. Certo, é verdade. Então o próprio Bill Clinton falou, não, eu fumei maconha na faculdade. Então parece normal, como se isso aqui não fosse uma coisa totalmente inofensiva. E agora vamos ligar também, aproveitando o ensejo do que a gente o que está acontecendo no Rio, segunda-feira. As milícias ligadas ao narcotráfico. É verdade, de fato. O que vem puxando uma coisa a outra, o que puxa o aumento de criminalidade, de roubos de celulares para comprar crack. Então o problema social é uma imbricação social tão grande, tão complexa, que não pode ser liberado. E voltando ao que você perguntou, o uso medicinal é através de receita médica, casos que são remédios, ou em gotas ou em comprimidos, casos bem
pontuais. Tá certo. Não é uma deliberação que você pode usar, qualquer um pode usar isso aí. Para nós encerrarmos, eu gostaria da sua opinião, não sei se eu vi nessas redes sociais aqui, foi recente, acho que foi essa semana ainda, questão de vacina contra uma determinada droga, não sei qual é, se é a cocaína, enfim, se estuda alguma coisa nesse sentido de uma vacina antidroga, não? Não, eu não vi nenhum trabalho assim, eu já vi que isoladamente estão tentando buscar alguma coisa, porque ele vai entrar num neuroreceptor chamado dopamina. Porém, não é estudos multicêntricos, não são estudos que estão avançados. Um ou outro centro, eu já vi sobre isso, estão tentando buscar, mas não é uma realidade mundial. Nós conversamos no Pan News Cidades com o Dr. Orestes Mazariol. Orestes, deixa o seu recado para os ouvintes do Pan News Cidades. O que você falaria para uma mãe, para um pai que tem um filho hoje envolvido nesse tema tão difícil, hein? Qual a sua mensagem? Olha, é um tema extremamente complexo. Os estudos mostram que quem é adicto, viciado em qualquer tipo de droga, 39% não curam, voltam para a droga. Então, manter seus filhos em esportes, em ambientes saudáveis, evitar esse tipo de ambiente em que a droga está fácil ao alcance de qualquer um, e lutar para que nós podemos ter uma sociedade mais igualitária, porque assim nós vamos poder ter estudos melhores para todo mundo e as pessoas vão poder entender melhor o que significa esse nível desse flagelo humano da humanidade que é a droga. E não perca agora, dia 31 do 10 de outubro, às 14h30, uma palestra que vai ser transmitida pela TV Câmara, pelo Canal 9, e, enfim, com o Dr. Orestes Mazariol, e encabeçado pelo Nelson Ossri, que é o presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, o tema cannabis medicinal. Tá dado o recado. Obrigado, Dr. Orestes. Obrigado, um prazer falar com você. Sempre um prazer. Abraço. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina.
Jovem Pan News Campinas.